sou André Moraes aqui no curso Preparatório Adiante para darmos início ao nosso assunto módulo de um número real. Mas antes disso, chama a vinheta. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço para você curtir o nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Então vamos nessa, falar sobre módulo de um número real, x. Eu estou apelidando-o de x para ficar genérico para a gente aí, legal? O que é isso, módulo? Módulo nada mais, nada menos do que uma forma filosófica, podemos dizer assim, matemática, deixa eu pensar. Podemos definir assim, mas sem conceitos amarradinhos, mas só de uma forma explícita para que todos entendam. É a distância, então módulo é a distância. Distância, então não pode ser negativo, exatamente. O resultado do módulo é que não pode ser negativo. O valor x pode ser negativo. Mas calma aí, vamos devagar, olha só. Módulo é a distância de um dado número x à origem da reta real. Essa é uma definição bem simplória para que todos nós entendamos o que é o módulo de um número real. Então eu vou especificar com essa forma geométrica para que todos entendam. Olha só. O módulo desse cara, que é um número real qualquer, pense você nele aí, um número real qualquer, quando eu penso no seu módulo, nós temos que calcular a distância do número real à origem. Aí nós temos dois casos, na verdade três casos, mas vamos intensificar em dois casos, porque o terceiro é bem simples, eu vou falar e vocês irão entender. Se esse número real, não o módulo dele, o número real estiver à direita da origem, nós teremos uma notação. Como assim, professor? É bem tranquilo. A distância de qualquer número positivo à origem é o próprio valor positivo, porque vai ser, por exemplo, se aqui fosse 4, a distância do 4 a 0 é o próprio 4. Então, aí a gente vai escrever como essa distância é um módulo, eu posso falar módulo de 4, como o 4 é positivo, é o próprio 4. Entenderam a interpretação? E aqui a gente escreveu da seguinte forma, generalizando, tá? Se x é um número que pertence ao real positivo, tá? Eu estou incluindo zero aqui, mas daqui a pouco a gente exclui, mas tudo bem. É real positivo, do zero, incluindo todos os positivos. Ou seja, eu coloquei aqui de forma mais simplória. Estiver ao lado direito da reta real, da origem da reta real, temos a seguinte notação. Olha que simples. O módulo desse número, real x, ele se dará ou dar-se-á pela fórmulazinha ou pelo cálculo. Olha só. Como x é positivo, vai ser x menos a origem. Por isso é que o módulo de x, se o x for positivo, é o próprio x. Entenderam a interpretação? Entenderam? Show? Então venha para cá. Isso, calma. Vou recapitular. Se o x, o número, estiver à direita, ou seja, se ele for um real positivo. Entendeu? Se ele for real positivo, o módulo dele é a distância até a origem, dar-se-á por ele mesmo, que é o valor de x. Beleza? Agora a gente vai olhar para o lado contrário. Se o x estiver do lado esquerdo da origem, se ele estiver do lado esquerdo da origem, o que vai acontecer? Aí vamos examinar aqui. Olha só, se x pertencer ao conjunto dos reais negativo, também inclui o zero ali, mas tudo bem. Estiver do lado, aí eu estou generalizando, tá? Estou colocando um aposto explicativo. Quando ele estiver o quê? Do lado esquerdo da origem. Temos a seguinte notação, e é verdade, olha só. A distância desse número x à origem, como ele é negativo, aí eu vou voltar para cá para ficar mais claro. Como ele é um número negativo, eu não preciso colocar menos aqui na frente, porque já estamos vendo que ele está do lado esquerdo, então todos os números do lado esquerdo reais
são negativos, legal? Então, olha só, como ele está do lado esquerdo, ele já é negativo, então a distância a gente calcula sempre um pezinho, só um dedinho na física, só um dedinho na física, só um dedinho, tá? Física diz pra gente o seguinte, é o maior valor menos o menor. Legal? É a distância percorrida, ou a distância entre dois pontos, legal? Então vai ser, ó, o zero, como é maior do que qualquer número negativo, vai ser 0 menos quem? O x, que o x é negativo. Então vai ficar dessa seguinte notação, vamos lá. Como o x agora ele é negativo, o cara que está aqui dentro é negativo, o que está lá dentro é negativo, o que está lá dentro é negativo, e não módulo. Repeti 3 vezes, mas tudo bem. É igualzinho a quem? A origem menos esse valor x que é negativo. Daí, meu amigo, minhas amigas, companheiros e minhas companheiras, essas duas definições me ajudam muito. E aí a gente consegue juntar essas duas notações em uma, porque aí a gente consegue generalizar a definição desse módulo. Veja, se ele estiver do lado direito da origem, a gente pode escrever, ó, x, o módulo desse número x será igual ao próprio x. Por que igual ao próprio x? Porque x positivo menos 0 é o próprio x, fala sério. Se, aí aqui eu estou intensificando, se o meu x estiver do lado esquerdo da origem. Se ele for do direito da origem, do lado direito da origem, ou igual à origem. Por isso, o valor do módulo desse número real será o próprio número real, porque é x menos 0. Entenderam? Se, aí eu estou intensificando, estou te explicando, será o próprio x se esse número x estiver do lado direito, frisando, tá? Direito da reta real, ou da origem da reta real, será o próprio x. Se o módulo desse número x será menos x, mas professor, o senhor acabou de falar para mim agora que módulo tem que ser sempre o quê? Positivo, porque é uma distância. É verdade, mas lembra que se esse cara estiver do lado esquerdo da origem, somente ele já é negativo? Então, por isso que eu tenho que colocar quem? Um menos na frente. Mas por que isso, professor? Por causa disso daqui, ó. 0 menos um número negativo vai ser o oposto desse número negativo. Vai ser o simétrico, eu não preciso ficar colocando 0 aqui na frente. Porque 0 menos qualquer número é esse menos qualquer número. Entenderam a lógica? E aí agora eu vou explicar para você se quem? O meu número x estiver onde? À esquerda. Estar à esquerda significa ser menor do que a origem. Veja que para ser menor não inclui o 0, porque o 0 já foi incluído ali em cima no positivo. Legal? Conseguiram pegar essa ideia? Daí eu venho aqui e coloco o que aqui em cima? Ó, um asterístico, para que a gente entenda que se ele estiver do lado esquerdo da origem, a origem não vai fazer parte, porque já fez parte aqui, ó, no positivo. Legal? Então conseguimos agora generalizar aquela coisa que dava uma dor de cabeça para a gente, que era a definição do módulo para ser entendido. Agora, com essa linha de raciocínio, a gente consegue fazer alguns exemplos. Então calma aí, primeiro passo, para eu calcular a distância de um número real qualquer, a origem da reta real, eu tenho que verificar se um número ele é positivo ou negativo. Vamos analisar, ó, 7 menos 5 dará o resultado, tudo que está ali dentro, tá? Dará um resultado negativo ou positivo? Positivo. Então, a distância desse número positivo, que é 2, a origem é o próprio 2. Conseguiu entender? Se desse menos 2, eu colocaria menos 2, para que o resultado da distância fosse positivo. Legal? Conseguiu entender? Por esse exemplo aqui, ó, quanto que aproximadamente é a raiz de 5? É um número menor do que 3. Por quê, professor? Eu vou abrir um espaço aqui e vou explicar para você. Por quê? Porque a raiz quadrada de um número que vai dar 3 é a raiz quadrada de 9, que eu sei que vai dar 3, menos a raiz quadrada de 5. Agora eu consigo verificar quem é maior.
a raiz quadrada de 9, que é o 3, ou a raiz quadrada de 5? É a raiz quadrada de 9, que é 3, é maior do que a raiz quadrada de 5. Daí a gente consegue, então, verificar que esse número aqui, ele é um número positivo. Conseguiram entender isso? Um número inteiro, eu consigo calcular uma raiz quadrada para ele. Entendeu? A raiz quadrada de um número que deu 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é maior do que a raiz quadrada de 5. Logo, esse número é positivo. Daí, a distância desse número à origem, porque ele está do lado direito da reta real, se dará por ele menos 0, que é nele mesmo, 3 menos raiz de 5. Entenderam a lógica? Show de bola. E aqui, pessoal, aqui dá para a gente prestar um pouquinho de atenção que o π é aproximadamente 3,14 e 5 raiz de 2, pessoal, a gente já sabe aí que é mais ou menos 1,4, né? Então a gente pode pensar da seguinte hipótese, tá? 1,4 vezes 5 é maior do que 3,14. Se esse número é maior do que 3,14, então esse número é um número negativo. Ele é um número negativo. Vou colocar aqui, né, o sinal. Ele é um número positivo. Ele é um número positivo e esse daqui é um número negativo. Se ele é um número negativo, eu tenho que colocar um menos na sua frente. Menos quem? π menos 5 raiz de 2. Esse é o módulo desse número real negativo. Entender a lógica? Daí a gente pode depois aplicar distributivo e encontrar aqui o simétrico desse rapaz. Tudo bem? E esse rapazinho aqui também, ó, 1 menos π. 1 menos π é 3,14 aproximadamente, né? Um número irracional. E o 3, então, é menor do que o π, então esse cara também é negativo. E daí, então, para calcular agora a distância desse número negativo, então esse número negativo está à esquerda da origem. Logo, nós temos que colocar quem? Um sinal negativo na frente e 1 menos π. Por que esse sinal negativo? Porque é 0 menos esse cara. Mas não precisa ficar colocando 0. Por isso, essa é a solução dessas distâncias. Ou a distância desse número à origem, desse número à origem e assim sucessivamente. Conseguiram pegar a ideia? Conseguiu? Então agora vamos olhar para esse número aqui. Ó. Veja que a gente não sabe qual é o valor de x. Eu não sei se o x é positivo ou se o x é negativo. Daí nós temos que discutir as duas condições. Para o lado esquerdo é uma condição e para o lado direito é outra condição, porque nós não sabemos se esse número aqui é negativo ou se ele é positivo e qual é a grandeza dele, legal? E que ponto ele está localizado na reta real. Tudo bem? Então, com isso, a gente consegue escrever uma condição. Qual é a condição? A condição genérica ou generalizada desse número ou desse número real aqui que está na reta real e a distância dele à origem. Então, vamos escrever? Vamos. Se ele estiver à direita da origem, ele permanece o mesmo. Será o próprio número a distância à origem. Se, entenda comigo, se o meu x for maior ou igual a menos 7. Concorda comigo, pessoal? Se for maior ou menor do que menos 7. Concorda comigo? Beleza? Ou seja, presta atenção. Se eu vou pegar só números inteiros para a gente prestar atenção. Vamos pegar o menos 6. O menos 7 mesmo, vamos lá. Se eu pegar o menos 7 e colocar aqui, vai dar 0. 0, a distância do 0 a 0 é 0. Então, bateu. Legal? Se botar menos 6, 7 menos 6 vai dar 1. O módulo é o próprio 1, porque o 1 está à direita. Captou? O 1 está à direita da origem. Então, o módulo é o próprio número. 7 menos 6. Conseguiu entender? E aí vai ser o quê? O simétrico dele, se o meu número x for o quê? For menor do que menos 7. Conseguem entender isso? Se for menor do que menos 7. Fechou ou não, galera? Entendeu por que menor do que menos 7? É certo, ó, menor do que menos 7, eu vou pegar o menos 8.
Pegando só inteiros, sabendo que são números reais, só para facilitar o nosso cálculo. Menos 8 com mais 7 menos 1. O módulo de menos 1 é o menos 1 para que o módulo seja positivo. Legal? Conseguiram entender? Show? Então vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo aqui para a gente generalizar. Olha só que interessante, pessoal. Isso daqui é uma forma bem simples. Eu estou devagar para que vocês entendam, tá legal? Venha comigo, ó. Será? Não sei quem é esse x também, mas se esse número estiver à direita da origem, a gente pode falar que é ele mesmo a distância à origem, que é o seu módulo. Se o número x for o quê? Maior ou igual a meio. Por que maior ou igual a meio? É só pegar esse rapazinho aqui e passar para trabalhar com a raiz desse carinha aqui, tá? Ou ver, tá legal? Da seguinte forma, qual é o número que vai me fornecer aqui somente o x? Passo 1 para o outro lado da igualdade, passo 2, que a gente vai ver que vai ser o próprio meio, tudo bem? E será quem, pessoal? O menos 2x menos 1, se quem? Fala para mim. Se o meu número x estiver à esquerda do meu meio, tá legal? À esquerda do meu meio. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que tudo aconteça de forma padronizada. Veja, esse rapaz aqui, ó, é a condição para que esse número esteja à esquerda, ou melhor dizendo, esse número esteja à esquerda da origem, tá? Esta condição é para que este número esteja à direita. Você pode substituir valores que você vai encontrar. Com isso, ficou bem simples a definição de módulo que muitos têm dificuldade. Vou sair da frente para que você dê um print. Foi? Printou? Então agora eu peço para que você, se você gostou desse vídeo, você curta esse vídeo, inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar por dentro de mais assuntos que iremos já colocar para você estudar e ser aprovado no seu concurso. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fui!